características de um vetor, tá bom? Só que hoje eu vou estudar agora, nesse momento, com vocês, um vetor especial, também chamado de vetor soma. Ele tem um outro nome. Você pode chamar ele de vetor soma ou vetor... Alguém lembra do outro nome do vetor soma? Sim ou não? Bota aí no chat. Se não lembrar, eu vou dizer agora. Pode chamar vetor soma ou vetor... Quem lembra? Se não lembrar, eu boto agora aqui para vocês. Isso! Eita, Amanda é fera. Resultante. Vou botar aqui, ó. Vetor soma, que é a mesma coisa que o vetor resultante. Pronto. Beleza. Pedir o vetor resultante é pedir o vetor soma. Pedir o vetor soma é pedir o vetor resultante. Muito fácil. Tá bom? Agora, como é que faz isso? Simples. Um exemplo, você entender logo de cara. Ó, se eu tiver assim, ó, um vetor que vale 7 mais um outro vetor que vale 3. Vem cá. Responda para mim. Um vetor 7 mais um vetor 3 vai dar que vetor? Me fala a resposta. O que é que vocês acham que vai dar? Olha como é que isso está muito lindo e fácil. Um vetor 7 mais um vetor 3 vai dar um vetor... Vai dar que vetor? Diga para eu desenhar ele aí. Vai dar um vetor que vale quanto? Um vetor resultante. Um vetor resultante que vale quanto, Amanda? 10. Isso, exatamente como o Lucicler botou aí no chat. Ó. Parabéns, viu, Lúcio? Perfeito. Isso vai dar um vetor 10. Só que veja, quando eu digo vetor 10, a gente precisa desenhar esse vetor, porque o vetor é um conjunto de 3 elementos, que tem módulo, direção e sentido. Se eu for desenhar esse vetor que vale 10, que o Lucicler está certa, e a Amanda também, esse vetor vai apontar para onde? Para a direita ou para a esquerda? Me ajuda aí. Ele vai apontar para a direita ou para a esquerda? Bota aí no chat ou pode falar também, se quiser. Para a direita. À direita, com certeza. Perfeito, filha. Um vetor 7, veja como é fácil. Um vetor 7 para a direita, mais um vetor 3 para a direita, só pode dar um vetor o quê? 10 para a direita. Não é só botar o resultado 10, porque se você bota só o resultado 10, você está botando só um número. Eu quero um vetor. O vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Então, eu tenho que desenhá-lo por uma seta, tá bom? Então, um vetor 7 para a direita, mais um vetor 3 para a direita, só pode dar um vetor 10 para a direita. Então, vai ser esse cara aqui, ó. Pronto. É um vetor maior que os dois, porque ele vale 10, né? Aqui vale 10. E ele aponta para a direita. Então, se eu pedir para vocês as características desse vetor resultante, posso chamar ele assim, ó, resultante. Aí eu boto a setinha em cima, entendeu? É o nosso vetor resultante. Quais são as características dele? Módulo, direção e sentido. Eu boto módulo, direção e sentido. Tá vendo? São as informações de qualquer vetor. Módulo, direção e sentido. Módulo dele, 10. Direção, vertical ou horizontal? Me ajudem. Horizontal. Horizontal, que ele está deitado, né, em relação ao plano que eu estou desenhando ele. Horizontal. E o sentido para onde ele aponta? Está apontando para onde? Está apontando para onde? Para a sua direita ou para a sua esquerda? Direita. Para a sua direita. Então, sentido, direita. Tá vendo como é fácil, gente? Relembrando que direita para a gente é a mesma coisa que leste, baseado na rosa dos ventos. Vou botar aqui, ó. Pode chamar que o sentido é direita ou leste. Vamos revisar rapidamente a rosa dos ventos? É muito fácil, ó. Vê. Vamos supor. Você vai ter aqui uma reta, 2 retas, 3 retas, 4 retas. Pronto. Essa é a nossa rosa dos ventos, tá bom? A gente sabe que para cima é norte, para baixo, sul. Tá vendo como é fácil? Revisando, viu? Para a direita, leste. E para a esquerda, quem lembra? Oeste. Oeste. Muito bem, Lucifera. Agora vamos lá. Se eu juntar norte mais leste, vai dar esse vetor daqui, ó. Norte mais leste vai dar o quê? Nordeste. Então tá aqui, ó. Nordeste. Vamos relembrar isso, né? Entender rosa dos ventos é facilitar para entender vetores, tá bom? Vamos lá. Agora, se eu pegar sul mais leste, vai dar esse cara daqui, que é o quê? Sul
sudeste. Então, sul mais leste, sudeste. Então, tá aqui, ó. Sudeste. Me ajude aí. E se eu pegar agora norte mais oeste, vai dar esse cara aqui, que é quem? Pode dizer? Norte mais oeste vai dar Noroeste. noroeste. Eita, Lúcia tá desenrolada demais. Olha aí. Noroeste. Beleza, fácil. Agora, se eu pegar sul mais oeste, vai dar esse cara daqui, que vai dar o quê, o nome dele? Sudoeste. Sudoeste. Sudoeste, perfeito. Então tá aqui, ó. Sudoeste. Essa é a nossa querida Rosa dos Ventos, que algumas pessoas também chamam de Rosa dos Rumos, porque ela dá rumo, né? Ela dá direção, ela dá sentido, ela dá orientação. Então eu posso chamar de Rosa dos Ventos ou Rosa dos Rumos. Ela, ao meu ver, ela facilita muito o estudo dos vetores, tá bom, pessoal? Então, você precisa colocar isso no seu coração e na sua mente, para você entender melhor os vetores, tá bom? Revisão feita, Rosa dos Ventos. Vamos continuar com o nosso vetor soma. Essa Rosa dos Ventos ajuda muito a gente, entendeu? Para dizer direção e sentido. Joia? Por exemplo, se eu falar assim, ó, direção inclinada. Direção inclinada. Um exemplo seria essa daqui, ó. Direção inclinada, não é? É um exemplo. Pronto. Quais são os sentidos dessa direção inclinada que eu marquei agora? São dois. Ela pode apontar para o nordeste, mas também pode apontar para o sudoeste, entendeu? A direção, se eu falo sudoeste para nordeste ou nordeste para sudoeste, a direção é a mesma, não muda não, o que muda é o sentido. Toda direção tem dois sentidos, entendeu? Então, essa direção inclinada, ela tem sentido nordeste e tem sentido sudoeste. Mas se eu falar, por exemplo, direção horizontal, então tá aqui, ó, direção horizontal, pronto. Tanto faz falar de leste para oeste ou de oeste para leste, é a mesma direção horizontal. Agora, o sentido é outra história. Toda direção tem dois sentidos. Então, a direção aí, o sentido da direção horizontal pode ser o sentido leste, né? Do leste ou o sentido oeste. Tá bom? Espero estar sendo claro. Rosa dos Ventos ajuda demais. Continuando o vetor soma. Posso continuar a explicar o vetor soma? Bota aí, sim ou não? Pode. Pronto. Vetor soma é muito massa. Também chamado de vetor resultante. E se fosse assim, Amanda e Lúcia, ó. Se eu tivesse um vetor para baixo, valendo 4, e eu tivesse mais um vetor para cima, valendo 3. Pronto, isso é uma soma. Aí muita gente pode pensar assim, ó, gente, Ronaldo, isso é muito fácil. Um vetor 4 mais um vetor 3 vai dar um vetor 7. Mas será que dá um vetor 7? Quanto daí? Quem me arriscaria falar? Quem me diz? Quanto dá um vetor 4 mais um vetor 3? Quem me diz? Eu tinha pensado em 7 também, né? Mas como o senhor já falou que não É é, 7 não, a gente não é acha que fácil é dela. 7, né? Lúcia, eu posso dar uma dica a você, filha? Vê. A gente pensa em somar os valores, né? No caso, como eu fiz no primeiro exemplo, ó, um vetor 7 aqui, ó, um vetor 7 mais um vetor 3. Nesse caso, deu um vetor 10, deu mesmo. Agora, sabe por que deu um vetor 10, Lúcia? Porque os vetores, eles tinham o mesmo sentido. O vetor 7 e o vetor 3 apontavam para a direita, então eu posso somar. Tem o mesmo sentido. Então, o vetor que aponta para a direita, que é 7, mais o vetor que aponta para a direita, que é 3, vai dar um vetor resultante para a direita, que é 10, porque os vetores anteriores apontam para o mesmo sentido. Mas nesse caso que eu coloquei agora, nesse caso daqui, ó, os vetores apontam para o mesmo sentido? Sim ou não? Não. Apontam não. Um aponta para cima, outro aponta para baixo. Então eu não posso somar como eu fiz anteriormente. Entenderam agora? Eu tenho que fazer o quê? Me dê um chute aí para vocês. Um vetor 4 para baixo, mais um vetor 3 para cima. Dá um vetor para onde? Para cima ou para baixo? Quem é que ganha essa guerra? Tem que lembrar disso. Para baixo, que Para é baixo. classe maior, Quanto, Lucy? porque tô contando com o número maior, né? Isso. É verdade. Para baixo ganha. Eita, apagou. Pera aí, rapidinho. Deixa eu voltar aqui. Só um instantinho, viu? Pense no que eu falei agora. Vê se vai voltar aqui. Voltou? Deixa eu botar direitinho. Vai, tablet, me ajuda, volta. Tá bem pequenininho, né? Peraí, que ele vai ficar normal. Peraí. Vamos ver agora se ele vai voltar. Agora voltou. Voltou. Massa, que bom. Pronto.
Retomando o que a gente estava explicando agora, né? Ó, Lúcia está certa. Lúcia, um vetor 4 mais um vetor 3 vai dar um vetor que aponta para baixo ou para cima? Para baixo? Para baixo. Por que para baixo? Me explique. Com as suas palavras. Eu acho que é porque o 4 é maior que 3, né? Aí É por ele causa tem. disso mesmo. Perfeito, acertou. Só que esse vetor que aponta para baixo, que você já falou aí certinho, ele aqui, ó, é o nosso vetor soma, também chamado vetor resultante. Ele vai ter que módulo? Ele vai ter que valor? Ele vale 7? Não, ele vale quanto? Me diga aí, por favor. 4. Não, vale 4 não. 4 aponta para baixo, mas tem 3 para cima influenciando. Então ele vale quanto? Fala aí, Amanda, dá um chute aí. 4 mais 3. Não, 4 mais 3 dá 7, não pode valer 7. Eles não têm o mesmo sentido? Se eles tivessem o mesmo sentido, aí eu ia somar os seus módulos, os seus efeitos. Tem uma pessoa puxando com 4 para baixo e tem outra pessoa puxando com 3 para cima. Lucy já falou acertadamente que quem vai ganhar é a pessoa que está puxando com a força maior. Mas veja, puxar com 4 para baixo e puxar com 3 para cima é a mesma coisa que puxar com quanto para baixo? Agora, muito bem. Agora. Então, o resultante vai ter valor 1. Claro, pense comigo. Uma pessoa puxa com 4 para baixo, outra puxa com 3 para cima. A pessoa que puxa com 3 para cima está roubando 3 dos 4. Entenderam agora? Vai sobrar só 1 para baixo. Entenderam? Sim ou não? Fala para mim, sim ou não? Pode estar no chat. Entendi. E não entendeu também? Sim. Pronto, então, quando os vetores têm sentidos opostos, a resultante, o valor, o módulo da resultante, é só tu fazer uma diminuição, a subtração. Entenderam agora? 4 menos 3, 1. E aponta para baixo, porque o maior aponta para baixo. Então, esse cara daqui é o nosso lindo vetor resultante. Percebo que a setinha em cima do vetor R, resultante, ela sempre aponta para a direita. O chapeuzinho é para dizer que isso é o vetor R, vetor resultante. Pronto. Quais são as características dele? Módulo, direção e sentido. Ou seja, esse vetor soma, também chamado de vetor resultante, ele tem módulo. Quanto é o módulo dele? Fala para mim para botar aqui. 1. Tudo bem. Direção. Como é? Cuidado. Vertical. Vertical. Direção, quando eu estou com vetores no plano, são 3. Vertical, horizontal, inclinada. Só isso. Então, a direção. Vertical, vou abreviar, tá? Olha. Vertical. E o sentido é para onde aponta. O resultante aponta para onde? Sul. Sul. Baseado na rosa dos ventos. Sul. Você poderia ter colocado também para baixo. Tanto faz. Pronto. Até aí, tá claro? Beleza? Fala para mim, sim ou não? Beleza, tranquilo. Sim. Massa. Vamos para o próximo caso. E se eu tivesse assim, Lúcia e Amanda, se eu tivesse assim, ó, um vetor para cima que vale 4, mais um vetor para a direita que vale 3. Quanto vale essa resultante? Vale 7? Me diga só sim ou não. Sim. Não. Só pode somar esse 4 mais 3 se os vetores tiverem o mesmo sentido. Aprenda isso. Esses vetores têm o mesmo sentido? Mas se juntar os dois, não dá um sentido só? Dá não, porque quando você junta os dois, tem que manter as características dele. O 4, Lúcio, que você falou foi muito massa, viu, filha? O 4 continua apontando para cima e o 3 continua apontando para a direita, mesmo juntando. Entendeu agora? Então, mesmo juntando, eles têm o mesmo sentido? Não. O 4 continua para cima e o 3 continua para a direita, então não tem o mesmo sentido. Eu só posso somar os dois, como eu fiz no primeiro exemplo, porque eles têm o mesmo sentido. O vetor 7 lá em cima, ó, veja aí, lá em cima, o vetor 7 tem o mesmo sentido do vetor 3. Como eles têm o mesmo sentido, então eu posso somar. Mas aqui, nesse exemplo que eu estou dando, nesse aqui, entenda isso. Os vetores têm o mesmo sentido? Sim ou não? Não. Não, então eu não posso somar. Você ligou agora? Agora vamos lá. Esses vetores 4 e 3 têm sentidos opostos. O que é sentido oposto? Entenda.
Deixa eu dar essa explicação. O que é sentido oposto? Sentido oposto é quando... O que é o oposto de para cima? Para baixo. O que é o oposto de direita? Esquerda. Entendeu o que é o oposto? Esses vetores aí, 4 e 3, que eu fiz agora, eles têm sentidos opostos? Sim ou não? Não. Não. Porque o oposto de 4 para cima seria um vetor para baixo. E um oposto de direita seria esquerda. No caso, eles não têm sentidos opostos. Então, não posso subtrair. 4 para baixo e 3 para cima, como esse exemplo daqui, ó, como o nosso segundo exemplo, a gente subtrai, como eu expliquei agora, né? 4 menos 3 dá 1. Porque eles têm sentidos opostos, eu posso subtrair. Mas nesse caso daí, eu não posso nem somar, porque eles não têm o mesmo sentido, nem posso subtrair, porque eles não têm sentidos opostos. E agora eu faço o quê? Alguém tem alguma ideia? Sim ou não? Se tiver ideia, eu explico. Vou dar uma pista. Tem a ver com Rosa dos Ventos. Como foi? Eu não entendi, não. Repito, ó. Vocês já entenderam que eu não posso nem somar, nem subtrair esse último caso. Sim ou não? Preciso saber. Entenderam isso? Eu não posso nem somar, nem subtrair. Entenderam isso? Uhum. Pronto. Me explica por que eu não posso somar. Por que eu não posso somar? 4 mais 3, 7. Me explique. Não sei, não. Amanda, me explica por que eu não posso Porque somar. eles não são Porque eles não têm o mesmo sentido. os vetores igual, o mesmo sentido. Só isso. Observe o primeiro exemplo. O vetor 7 lá em cima e o vetor 3, eu não somei para dar 10, porque eles têm o mesmo sentido. Eles apontam para o mesmo lugar. Eles apontam para a direita, mesmo sentido. É por isso que eu posso somar. Esse daqui do segundo exemplo, eu subtraio porque eles têm sentidos opostos. Um aponta para baixo, outro aponta para cima. São vetores de sentidos opostos. Eu posso subtrair. 4 menos 3, 1. Restante é 1, beleza? Agora, esses vetores aí de baixo, um aponta para cima, outro aponta para a direita. Eu não posso nem somar, nem subtrair. Não posso somar, porque eles não têm o mesmo sentido, eles não apontam para o mesmo local, e não posso subtrair os dois, porque eles não têm sentidos opostos. Como eu fiz no segundo exemplo. Então, eu não posso somar nem subtrair. Então, eu faço o quê? Começa a chorar. Eu faço o quê? Aí eu vou me basear, eu vou dar a pista para você. Professor, Pois não, filha? Pode falar. vai dar uma pista para eu ver se tá certo. Dá a pista. Vocês vão se basear pela Rosa dos Ventos. Esse vetor 4, ele é um vetor de que tipo? Norte, sul, leste, oeste. O 4 é o quê? Essa é a pista. Norte. Norte. Então, vou botar aqui, ó. O 4 é um vetor norte. Que lindo. O 3 é um vetor de que tipo? Olha para a Rosa dos Ventos e me diga. O 4 é norte. E o 3 é o quê? Olha para a Rosa dos Ventos. Como é que é? Escutei não. Repete, por favor. Leste. 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 Então, vou botar aqui. Leste. Isso é muito fácil. Veja. Olhe lá para o primeiro caso, que eu fiz o vetor 7 e o vetor 3. Lá em cima. O vetor 7 é um vetor leste e o vetor 3 é um vetor leste. Concordam comigo, sim ou não? Fala para mim as duas, sim ou não? 7 é leste e 3 é leste, sim ou não? Tô escutando nada, gente. Ou vocês não estão falando, não sei. Lá em cima, 7 não é leste. Fale, Lúcio, pode dizer, filha. Como foi? Não entendi não o que você falou. Repito. Lá em cima, no exemplo que está lá em cima, o vetor 7, lá em cima, olhe para a Rosa dos Ventos. O vetor 7 é um vetor leste ou um vetor oeste? O 7, lá em cima. Leste? Isso. E o 3? Também. Também. Então, um vetor leste mais um vetor leste tem que dar outro vetor leste, que no caso aí tem valor 10. Entenderam agora? Então, vai dar 10, que é leste. Então, um vetor leste mais um vetor leste dá outro vetor leste, que no caso deu 10. Tá claro? Veja, eu estou colocando Rosa dos Ventos para facilitar. Isso que eu falei de leste mais leste dá leste. Ficou claro? Me explica. Sim, sim. Sim. E Amanda, ficou claro? Sim. Massa. Vamos para o segundo exemplo. O 4 não é um vetor sul e o 3 não é um vetor norte? Sim ou não? Fala para mim.
Sim ou não? 4, Sim, né? sim. E 3 é norte. Tô no segundo exemplo, viu? Segundo. 4 é sul e 3 é norte. E aí, se eu pego o sul e somo com o norte, quem vai ganhar? Sul ou norte? Sul. Por quê? Porque o norte vai roubar 3 do sul e vai sobrar só um. Isso. Mas por que o sul ganha? Quero saber por que ele ganha. Porque ele tem um valor a mais. Porque ele tem um valor a mais. Perfeito, que ele é maior. Então, quando eu vou somar sul mais norte, que são vetores opostos, porque um aponta para cima, outro aponta para baixo, vai ganhar o maior. E o maior vai ganhar tirando a diferença dos dois. Entenderam agora? 4 menos 3, 1. Então, o vetor sul mais o vetor norte, nesse caso, dá um vetor sul, que vale 1. Tá ficando claro? Quando eu estou associando com Rosa dos Ventos, tá, né? Posso ir para o terceiro exemplo, Rosa dos Ventos? Sim, sim. Pronto, massa, vamos lá. Rosa dos Ventos. 4, terceiro exemplo. Norte mais leste vai dar o quê, Amanda e Lucy? Norte mais leste vai dar o quê? Noroeste. Não! Norte mais Nordeste, leste vai Nordeste. dar o quê? Nordeste. 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 Isso. Então vai dar esse cara aqui, eu desenho ele, ó. Nordeste. Pronto, aí. Esse é o nosso vetor resultante. É um Mas vetor não foi isso. nordeste. Oi? Mas não foi isso que eu falei da última vez que juntava os dois para dar um sentido só? Sim, você falou isso, beleza, mas eu perguntei se os dois, o 4 e o 3 têm o mesmo sentido. Eu perguntei isso, entendeu, Lúcia? O 4 e o Ah, 3 têm o mesmo sentido? Não. Mas não. quando você junta os dois, vai dar um outro sentido, que é o vetor resultante. Um vetor 4 que é norte e um vetor 3 que é leste, vai dar um vetor nordeste, porque norte mais leste dá nordeste. Até aí tá claro, sim ou não? Tá sim, tá sim. Massa, mas uma perguntinha. Um vetor tem um valor. Esse vetor resultante, que é um vetor nordeste, as características dele, né? Ele tem direção inclinada, que ele está inclinado, né? Ele tem sentido nordeste, você pode dizer assim, é inclinado sentido nordeste, mas o valor dele, o tamanho dele, como é que eu faço para achar o tamanho dele? Quanto mede esse vetor? Qual o tamanho dele? Aí a gente faz assim. Eu já sei que ele não vale nem 7, nem vale 1. Ô, Ronaldo, quando o vetor é inclinado nesse caso, como é que eu acho o tamanho dele? Aí vocês vão fechar aqui um triângulo assim, ó. Vão fechar um triângulozinho. Eita, peraí que tá falhando aqui. Mas vocês vão entender, ó. Fecha aqui um triângulo nele, no vetor resultante, ó aí, ó, que vale 90 graus aqui. Entenderam? Um triângulo retângulo. Ó aí, vai aparecer, tá vendo? Eu pego o vetor inclinado que deu o resultante, fecho um triângulo retângulo nele e boto os catetos. Quanto vale o cateto vertical, gente? O vertical vale quanto? Fala para mim, olha aí do lado. Quanto vale o vertical? 3. Não, Eita, 4. vertical, 3 é horizontal. Quanto vale o vertical? 4. 4, perfeito. E o horizontal vale quanto? 3. 3, então 3. Pronto. 3, tá vendo aí, ó? 3. Então, agora eu pego esse triângulo e vou fazer Pitágoras para achar o valor da hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é o maior lado, né? Esse aqui é o nosso maior lado que eu estou marcando, ó. É a nossa hipotenusa, o vetor R, né? E esse aqui, 4, é o cateto vertical, por causa do vetor que está ao lado aí. E esse 3 aqui é o cateto horizontal. Pronto. Aí eu vou aplicar aí Pitágoras. Como é que é Pitágoras? Você lembra como é que é o teorema de Pitágoras? Sim ou não? Fala para mim, se você lembra ou não. Pitágoras. Não. Eu relembro agora. Você pega a hipotenusa ao quadrado, que é o maior lado, que é o R, eu boto hipotenusa ao quadrado, é igual um cateto ao quadrado, vou pegar o cateto vertical ao quadrado, mais o cateto horizontal ao quadrado. 3 ao quadrado. Pronto. E isso é o nosso teorema de Pitágoras. Você pode utilizar o teorema de Pitágoras, toda vez que o triângulo for retângulo. E o que é um triângulo retângulo? É esse triângulo que eu desenhei aí, esse aqui, ó. Isso daqui é um triângulo retângulo. É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Esse quadradinho com esse pontinho daqui, ó. Então, aqui eu tenho a hipotenusa, que vale R. Tem o cateto vertical, que vale 4. É só se basear nos vetores que eu fiz aí. E o cateto horizontal, que é 3. O quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Aí, esse é o nosso teorema de Pitágoras que eu botei aí. Aí eu resolvo isso. Até aí, estou sendo claro, sim ou não? Me digam aí, por favor.
Sim. Massa, então vamos resolver Sim. isso aí, ó. Amanda, até aí, beleza, filha? De boa? Sim, professor, tô entendendo. Pronto. Massa. Resolvendo. Você me ajudou, por favor? Vai ficar assim, ó. R ao quadrado é igual. Quanto é 4 ao quadrado? Me respondam. Pode pensar, eu espero. 4 ao quadrado. É 4 vezes 4. 4 ao quadrado. Dá quanto? 16. 16. Bem, filha. Mais. Repete aí, ó. Mais. Quanto é 3 ao quadrado? 3 9. ao quadrado. 9, que é 3 vezes 3. Pronto. E aí eu faço. R ao quadrado é igual. 16 mais 9, 25. Aí, para tirar esse quadrado, eu boto raiz de um lado e raiz do outro, beleza? Aí vai ficar assim, ó. Raiz de um lado, raiz do outro. Não esquece disso, tá? Para tirar o quadrado do R, bota raiz de um lado e raiz do outro. Raiz de R ao quadrado é R. E a raiz de 25 é quanto? Quanto é a raiz de 25? 5. 5, perfeito, porque 5 vezes 5 é 25. Pronto. Então, esse vetor R tem módulo 5, é o valor dele. Módulo 5. Tá vendo que eu não botei a setinha em cima do R? Quando eu não boto a setinha em cima do R, é um módulo, é o valor. Então, esse vetor R tem módulo 5. Resumindo tudo que eu falei, veja, presta atenção. Ó, vou colocar aqui para vocês entenderem. Presta atenção. Vocês vão entender. Ó, olha para cá. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Olha o que eu fiz, ó. Presta atenção, tá? Um vetor que vale 4 vai aparecer aí, tá vendo? Mais um vetor que vale 3, um vetor norte que vale 4 e um vetor leste que vale 3 é a mesma coisa que um vetor resultante igual. É a mesma coisa que um vetor resultante nordeste que vale quanto? A gente achou quanto aí no nosso cálculo? 5. 5. Pronto, 5. Acabou. Entenderam a questão? Um vetor norte que vale 4, mais um vetor leste que vale 3, dá um vetor nordeste que vale 5. Então, as características desse vetor resultante, suas informações são 3. Ó. Vou botar aqui do ladinho. Ó. Módulo, direção e sentido. Módulo, 5. Direção, inclinada, que eu também posso chamar de oblíqua, são sinônimos, né? E o sentido, eu posso dizer que ele é um vetor tipo nordeste, baseado na roda dos ventos. Sentido nordeste. Entenderam como faz, meus amores? Tá claro sim ou não? Me diga aí, por favor. As duas, bota aí no chat. Ou pode falar também. Amanda gostou, entendeu? E Lúcia, entendeu? Também, tá. Entendi. Ai, que bom, velho. Depois, revise essa gravação. Vocês vão lembrar tudo que eu estou explicando, tá bom? Posso passar para o próximo tópico? Posso passar? Pronto, vamos passar. Lúcia, posso passar, filha? Próximo tópico. Quer perguntar alguma coisa, filha? Fica à vontade, viu? Pode sim, professor. Ai, tá bom, que massa. Deixa eu passar aqui pro próximo tópico. Massa. Que bom. Esse próximo tópico, ele é lindo. Perceba que no tópico anterior, deixa eu voltar aqui, ó. No tópico anterior, eu tinha dois vetores, 7 e 3, e achei um vetor, né? Transformei 2 em 1. Isso é um exemplo de vetor resultante, ou vetor soma. No segundo exemplo, eu tinha um vetor 4, tinha um vetor 3, e transformei os dois em um único vetor, que é o vetor resultante. Ele resulta desses dois, que vale 1, apontando para baixo. No outro exemplo, no terceiro exemplo, eu tenho um vetor que vale 4, um vetor que vale 3, e juntei os dois, como o Lúcio falou, juntei os dois num vetor só que vale 5. Transformei 2 em 1. Isso são exemplos de vetor soma, também de vetor resultante. É transformar dois vetores ou mais de dois em um. Esse 1 é chamado de vetor resultante. Ele resulta dos outros vetores. Tá claro? Amanda, quer perguntar alguma coisa, filha? Pode falar.